A partir desse momento, a Web Rádio MAP passa a apresentar Estudo das obras de André Luiz, estudando o livro Nosso Lar, na comunicação de Ronaldo Moraes. Irmãos e irmãs de caminhada, uma boa tarde, muita paz. O movimento de amor ao próximo agradece a sua atenção, a sua participação nestas reflexões que fazemos sobre a obra de André Luiz, do livro Nosso Lar, que é a vida no mundo espiritual. Que a paz de Jesus nos envolva, os irmãos da espiritualidade, os mentores do MAP, para que possamos, dentro do nosso conhecimento, levar as nossas reflexões até os vossos lares e que possamos, a cada dia, que entendermos e estudarmos esta obra, possamos ser instrumento da tua vontade na prática dos ensinamentos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Hoje estudaremos o capítulo 29, que tem por título A Visão de Francisco. Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações de serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Através do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa: "Muito bem, meu filho. Apaixone-se pelo seu trabalho. Embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos à nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence." Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. Então nós temos aqui, meus irmãos e irmãs, nestes primeiros parágrafos, algo que é muito interessante analisarmos. Quando Narcisa responde a André Luiz o seguinte: "Muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho. Embriague-se de serviço útil." Duas questões. Ela aqui pede para apaixonar-se, ou seja, trabalhar com amor, com dedicação, fazendo aquilo que gosta, sabendo que está sendo útil ao próximo. E quando ela diz embriague-se de serviço útil, eu posso me embriagar de serviços inúteis. No caso aqui, serviço útil. Quando algo é útil, seja o que for, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, ele tem, digamos assim, um caminho que normalmente, se é um serviço útil, amoroso, ele atinge os seus objetivos através do nosso esforço.
O pobrezinho de olhos perdidos no espaço gritava espantadiço: acuda-me, por amor de Deus, tenho medo, medo. Percebemos aqui que o medo também continua conosco no mundo espiritual. E olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava: irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livre-me dele, irmã, não quero, não quero. Calma, Francisco, pedi a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria. Mas depende do seu esforço. Mais uma vez, tudo o que buscamos, seja o que for, principalmente quando é um tratamento espiritual, que queremos mudar, queremos nos curar, vai depender do nosso esforço. O mundo espiritual nos ajuda, pautado naquilo que Jesus nos fala. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Aqui temos um exemplo. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Pronto. Aqui nós resumimos, quando eu digo nós, o mundo espiritual, para nós, de que o trabalho é feito por eles, mas cabe a nós mesmos nos curar, nos melhorar, nos tratar. O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa. Já voltou a atormentar-me. Veja, veja. Estou vendo, Francisco, respondia ela, cordata, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-la. Este fantasma diabólico acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes, piedosamente. Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. Mais uma vez entra o passe, nos ajudando. E aplicou-me fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ele, fim da operação magnética, estou mais tranquilo. Sinal que o passe, como diz aqui, os fluidos salutares e reconfortadores, atingiu o seu objetivo. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem como o mal em toda parte estabelece misterioso contágio. Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. A quem se refere o doente? Indaguei, impressionado.
Está, porventura, assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? Mesmo o espírito não consegue ver tudo. A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: trata-se de seu próprio cadáver. Olha que nova informação, que novo intercâmbio, vamos colocar assim. O que ele está acusando de que alguém o persegue, alguém o atormenta, ela que diz é o quê? O próprio cadáver daquele irmão. Que me diz? Ornei espantado. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo da pura imprevidência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo icto, tal o império da ilusão em que vivera e, nesse triste esforço, gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns atos de desapego às sensações físicas. Vejamos a situação de alguém que é apegado ao seu corpo. E sabemos que hoje, no nosso planeta, reencarnados, estão milhares e milhares de pessoas com a preocupação de exibir um corpo dito perfeito. Vão às academias, aos fitness, a tantos locais, para trabalhar sua forma física, tomando muitas vezes remédios para ajudá-lo, esquecendo-se de que naquele corpo que ele deseja ser perfeito, há um espírito encarnado. Muitas vezes não é que ele esquece, é que não tem o conhecimento. E no seu desencarne é o que nós estamos vendo aqui. O apego àquele corpo que ele achava que era imortal, quando assim não o é. Cai nessa questão que estamos lendo aqui. Não valeram socorros das esferas mais altas, ou seja, socorreram, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna, bloqueava a sua mente espiritual. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo tomado de horror. Até então ele estava lá, no túmulo, o espírito. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral, sem um paradeiro, sem um roteiro, vamos colocar. Assim, de onde ele desejava ir. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Ora aqui, para os pais, o merecimento de rogarem pelo seu filho a internação da colônia Nosso Lar. Para nós entendermos o quanto é importante o trabalho realizado com amor, dedicação, que nós adquirimos
os créditos, que podemos usá-los para outrem. Trouxeram-nos samaritanos quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. Até pelo nome, são câmaras que está retificando os espíritos que lá se acham. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão distante de nosso lar. E vem visitar o doente? Perguntei. Já veio 2 vezes e experimentei grande comoção observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha é a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa, o genitor que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com o nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Demoraram-se bastante, comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. Mas, quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida. Entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Se nós fizermos uma avaliação das nossas enfermidades, se fizermos uma avaliação do tratamento espiritual, desde o primeiro dia que adentramos, no nosso caso, na nossa sede ou nos polos do MAP, vamos percebendo que à medida que nos dedicamos, na medida que persistimos no nosso tratamento, pouco a pouco estamos mudando. Porque não é saudável, vou colocar assim, para nós, uma mudança brusca. É difícil. Os espíritos superiores que nós conhecemos, através da literatura espírita, nenhum deles mudou, diríamos assim, da água para o vinho. Não. Foi com muito trabalho, muito sofrimento. Eu fico imaginando Paulo de Tarso, né, na Ásia, toda aquela, onde hoje são países, andando por ali, pregando a palavra de Jesus, fundando igrejas, orientando a todos, caminhando, sol, chuva, frio, calor, alimento, sede. Todo este processo, mesmo sendo um Paulo de Tarso, o seu corpo ressentia tudo aquilo. Muitas vezes dormindo a céu aberto, vamos colocar assim.
até chegar a Roma, levando, implantando, divulgando a doutrina do Evangelho. E nós, com tanto conforto, muitos com carros, bem vestidos, alimentos, não é? Transportes, tudo isso. E muitas vezes nós ainda reclamamos que estamos trabalhando demais. Percebemos no início que o trabalho é alegria, está aqui, ó. É prazer. Não é? Aqui, ó. Trabalho é útil. Trabalhar apaixonadamente. Lemos aqui há pouco, né? Então, nós estamos percebendo o que André Luiz está narrando de um pai diante de um filho que está atormentado pelo seu corpo, que ele estava apegadíssimo. E ele atribui a algo que o persegue, o tormenta. É a sua própria mente que está voltada para o cadáver na terra e ele no mundo espiritual, na colônia. É importante esclarecer tudo isso. Como tudo isso comove? Exclamei forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? Olha que pergunta objetiva, que André Luiz quer saber. A visão de Francisco esclareceu a velhinha, Narcisa, né? Atenciosa. É o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Olha a questão, pesadelo. A obra Nosso Lar, no caso o livro, e a obra de André Luiz, vem nos mostrar todas as experiências que ele passa, que ele passou, e que ele trouxe para nós, tipo assim, olha, as minhas experiências vividas na colônia Nosso Lar, a mim foi permitido sintetizá-las e mandar para todos vocês, estudiosos da doutrina espírita, para que, ao estudar, façam as suas avaliações e pratiquem aquilo que eu, André Luiz, vivenciei e vivencio e estou passando a todos vocês. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto e, vindo o corpo, o sopro renovador, não o abandonam. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservar. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles, mesmos atormentam no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises mais ou menos longas, e muito sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Ou seja, quando todo o seu corpo extingue-se no seu estado de putrefação, no seu estado em que os germes estão se alimentando daquele corpo. Quando termina tudo isso,
Se o espírito assim o desejar, acaba o seu tormento. Muitos continuam mais algum tempo. Notando minha comoção, Narcisa acrescentou: graças ao Pai, venho aproveitando bastante nestes últimos anos de serviço. Como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Isto, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. Olha a diferença entre preocupar-se e ferir. A crisálida cola-se à matéria, inerte, mas a borboleta alcançará o voo. A semente é quase imperceptível e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Olha que definição que André Luiz dá sobre uma flor. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer estas lições. E Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Meus irmãos, minhas irmãs, a cada encontro nosso, aqui nesse estúdio do Movimento de Amor ao Próximo, MAP, nós trazemos com muita alegria, muita seriedade, muito amor, dentro do nosso estágio atual. Nós também estamos buscando a cada dia a prática de todo o ensinamento contido nos livros espíritas. Todos nos levam ao mesmo caminho. Compete a nós, ao entendermos todo este processo, toda esta finalidade, que quando Jesus nos alertou e nos prometeu de que ele iria, mas enviaria a nós um novo Consolador, que falaria em seu nome tudo o que nós ainda não entendíamos. E mesmo em 2025, muitos de nós também ainda não temos condições de entender. À medida que estudamos a doutrina, praticamos os ensinamentos, nós começamos a entender toda a palavra de Jesus. Não vim destruir a lei, mas vim fazê-los cumprir. Essa foi sua missão. Um espírito da alta evolução que nós não temos noção. Nós o conhecemos, este espírito, como Jesus. Um espírito de um profundo amor por nós, que abdicou durante 33 anos de viver no mundo em que ele está. Um mundo altamente evoluído, para vir à Terra, a este planeta de provas e expiações, e aqui conviver, digamos, materialmente falando, durante 33 anos, em que desde o seu nascimento até os 30 anos há toda uma preparação para ele, como passar a nós esses ensinamentos. E aqui temos uma continuidade.
de um espírito que desencarnou, um médico, foi para o umbral porque foi muito bom para ele e para nós a estadia nesta dimensão durante 8 anos, vai para o nosso lar e começa no seu tratamento do seu perispírito, a enfermidade que o fez desencarnar, uma preparação para começar neste primeiro livro a passar para nós as informações deste mundo espiritual. Que nós tenhamos a consciência de que nós podemos, devemos e conseguiremos trabalhar fazendo brilhar, como Jesus nos mostra, brilhe a vossa luz. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Não devemos duvidar, não devemos ter medo, receio, porque isso não é bom para nós. Mas devemos nos integrar, nos preparando, estudo a estudo. Para isso veio a doutrina consoladora. Nós espíritas temos uma doutrina que está pautada em ciência, filosofia e religião no sentido de religar o homem a Deus. E é uma doutrina prometida por Jesus, que logicamente houve todo um contexto espiritual, coordenado por ele, e enviou os seus mensageiros, tipo assim, é chegado o momento, vão lá, ensine, vão lá e esclareçam, mostrem a cada um a importância de serem filhos do mesmo Deus que eu sou. Mostrem a ele que eles podem sim, se assim o desejarem, realizar tudo o que eu faça e muito mais. Então, meus irmãos, minhas irmãs, encerrando o nosso programa, convidamos a todos a meditar não só na obra de André Luiz, mas toda a literatura espírita, sorvendo para si esses ensinamentos, amadurecendo e colocando em práticas, atendendo ao nosso próximo. E lembrando um dos ensinamentos que Kardec também colocou: fora da caridade não há salvação. Muita paz e agradecemos por mais este nosso encontro do movimento de amor ao próximo com todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz. A Web Rádio MAP apresentou esse momento Estudo das Obras de André Luiz na comunicação de Ronaldo Moraes. Estudando o livro Nosso Lar, na comunicação de Ronaldo Moraes.